Olá amigos, quem fala é o Robson Vaamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos do curso de CCNA versão 7, no último vídeo eu já fiz a configuração do recurso de roteamento no Switch Layer 3. Agora eu vou fazer a configuração das interfaces dos roteadores e também já vou fazer a configuração da rota estática e da rota padrão. Vamos lá? E não deixe de acessar o meu canal no YouTube. Bora para a prática. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. Todo o material gratuito desse curso está disponível no meu GitHub, github.com/vaamonde. Não deixe de mandar as suas dúvidas na guia Problemas e também acompanhar o projeto clicando na estrela ou apenas observando esse projeto. A etapa de configuração da rede local já está quase pronta. Agora eu vou fazer o processo de configuração dos links de WAN e a parte de roteamento estático. O script dessa aula é a etapa 025. Vou executar essa configuração em 3 etapas. A primeira é fazer a configuração do roteador 1941.2. Primeiro, vou acessar e configurar a interface de interligação com o segundo roteador, que na nossa topologia foi o primeiro a ser configurado, o 1941.1. Na nossa topologia, ele está interconectado utilizando a interface Gigabit Ethernet 0/1. Primeira etapa, vou fazer a configuração da descrição em links de WAN. Isso é fundamental para determinar quais as interfaces você está utilizando para o roteamento. Próxima etapa, vou fazer a configuração do endereço IPv4 de interligação com o roteador 1941. Dica: configuração das interfaces de WAN. Os endereços IPv4 e IPv6 devem pertencer à mesma rede. 2 observações importantes. Configuração de link ponto a ponto. É recomendado utilizar endereços IPv4/30. O CIDR/30 permite apenas 4 endereços IPv4 válidos, sendo eles a identificação da rede, o primeiro e o último endereço IPv4 válido e o broadcast. Nesse exemplo, posso fazer um cálculo simples de 2 elevado ao quadrado menos 2, que me dá 2 possibilidades de endereços IPv4 válidos para configurar a minha interface e a interligação do meu link. E uma observação importante: por padrão, todas as interfaces do roteador estão com status shutdown. O endereço IP que eu vou configurar na minha primeira interface é um endereço IP de classe A, começando com 10.0.0.2, só que com máscara /30, que é a máscara 255.255.255.252. Vou ativar a interface e vou sair. Próxima etapa, vou fazer a configuração da interface que faz a interligação com o Switch Layer 3 3560. A interface utilizada na nossa topologia é a interface Gigabit Ethernet 0/0. Vou fazer a configuração da descrição e logo em seguida vou fazer a configuração da velocidade do link e o modo de transmissão da interface. 2 observações importantes: essas configurações foram feitas na interface do Switch Layer 3. A velocidade da interface do Switch Layer 3 é de 100 megabits por segundo. Por causa disso, também é necessário fazer a mudança na interface do roteador, configurando a velocidade para 100 megabits por segundo e falando que a interface vai trabalhar com modo de transmissão Full Duplex. Próxima etapa, eu vou configurar o endereço IPv4, utilizado na interligação do roteador com o Switch Layer 3. Observação importante: esse endereço será usado como gateway para o Switch Layer 3 atingir outras redes. O endereço da interface vai ser 192.168.2.254.
IPv4 com máscara de rede padrão da classe C. Vou ativar a interface e vou sair. Próxima etapa mais importante é a configuração da rota estática para atingir a rede 192.168.1.0. Duas dicas importantes. Rota estática é indicada para links ponto a ponto ou para redes simples com poucos roteadores ou poucas redes. A rota estática recebe a letra S no início da rota declarada manualmente na tabela de roteamento. Na tabela de roteamento temos as opções L, que indica um endereço local, a letra C, que indica uma rede diretamente conectada. Outra observação importante, a rota estática é configurada manualmente em cada equipamento da rede. Sua atualização não é dinâmica. Isso significa que a cada mudança na rede, você vai ter que executar a manutenção dessa tabela de roteamento. Rota estática tem a distância administrativa, também chamada de confiabilidade, de 1. E rota estática tem a métrica, também conhecido como custo, de 0. Rota estática pode encaminhar redes por endereço IPv4 ou IPv6 de próximo salto ou indicar a interface de saída. Nesse roteador, eu vou utilizar o endereço de próximo salto. Então, para eu atingir as duas redes que eu tenho configurado na minha topologia, eu vou utilizar um iproute, vou indicar a minha rede 192.168.1.0 com a máscara de rede padrão 255.255.255.0 e vou indicar o endereço IP de próximo salto, que é o endereço IP do primeiro roteador 1941, com o endereço IP 10.0.0.1. Já a minha segunda rota, que seria a minha segunda rede, eu vou também utilizar o mesmo comando iproute com a rede 192.168.3.0 com a máscara de rede padrão, só que eu vou indicar o endereço IP que eu configurei na interface do meu switch Layer 3, que foi o endereço IP 192.168.2.1. Vou sair das configurações e vou salvar. Segunda etapa é fazer a configuração do switch Layer 3. Nesse cenário, eu vou fazer a configuração da rota padrão para o gateway do roteador 1941.2. Dica: a rota padrão, também conhecida como Gateway de último recurso, é utilizado quando não há rotas conhecidas. Observações importantes: todos os pacotes para destinos desconhecidos da tabela do roteador são enviados para o endereço da rota padrão. O endereço de rota padrão no protocolo IPv4, na notação CIDR, é o 0.0.0.0.0/0, também conhecido como rota dos 4 zeros. A rota padrão é utilizada para indicar uma rede além dos seus roteadores, como links com ISP, WAN, VPN, internet e etc. A rota padrão estática recebe a letra com asterisco, que significa que é um gateway de último recurso. Para adicionar a rota padrão no meu switch Layer 3, vou utilizar o comando iproute e vou falar a rede 0.0.0.0 com a máscara de rede 0.0.0.0 e vou indicar o endereço IP do próximo salto, que é o endereço IP da minha interface do meu roteador, 192.168.2.254, e vou salvar no final. E a terceira etapa, eu vou fazer a configuração do roteador 1941.1. O diferencial desse roteador é apenas a configuração da interface de interligação com o roteador 1941.2, onde eu vou configurar o endereço IP 10.0.0.1 com a máscara 255.255.255.252 e vou fazer a configuração da rota estática para atingir as redes 192.168.2.0 e a 3.0. Nesse cenário, eu já vou utilizar a interface de saída, não o IP de próximo salto, tanto para a rede 2 como para a rede 3. E vou salvar as configurações. Vou voltar para a minha topologia e nesse cenário, o meu roteador
ainda não tem um endereço IP. Então vou utilizar um cabo console. Vou acessar conexões, vou pegar um cabo console, vou utilizar o meu desktop, vou conectar na porta RS232 e vou conectar no meu roteador. E vou pegar a porta console. Vou acessar o meu desktop, vou acessar desktop e vou clicar em terminal. Vou clicar em OK, vou pressionar Enter, digitar o meu usuário admin e a minha senha. Vou voltar para o meu script e nessa primeira etapa eu vou selecionar a configuração do roteador 1941.2. A partir da opção de Configure Terminal, vou selecionar até a opção de salvar, Ctrl C, vou voltar para o meu terminal e vou colar as informações e pressionar Enter. O mais importante sempre é verificar se não tem nenhuma falha no script. Posso verificar duas falhas que eu tive no comando shutdown, tanto na minha interface com o roteador, como na minha segunda interface. Para resolver esse problema, vou acessar as minhas interfaces com o comando Configure Terminal, Interface Gigabit Ethernet 0/0, Enter, e vou digitar o comando No Shutdown e Enter. Posso verificar agora que a minha interface está em Up. Vou digitar Exit, setinha para cima, até localizar o comando novamente. Vou trocar para o número 1 e vou digitar o comando No Shutdown e pressionar Enter. Posso verificar também que o status está Up. Ctrl Z e WR para salvar. E já vou corrigir o meu script. Nas opções de shutdown ficou faltando o H. Script já corrigido, vou voltar para o meu terminal e vou verificar as minhas interfaces com o comando Show IP Interface Brief. Vou pressionar Enter. Posso verificar que as minhas duas interfaces já está configurada, apenas a minha interface de interligação da WAN ainda está down, porque falta eu configurar o meu primeiro roteador. Vou digitar o comando Show IP Route e pressionar Enter. Já posso verificar que tem as informações de roteamento local e fisicamente conectado, e eu já posso verificar que eu já tenho uma rota para a minha rede 3. A rota para a rede 1 só vai aparecer quando a interface de interligação da WAN estiver configurada. Vou digitar o comando Exit para sair, vou fechar, voltar para a minha topologia e já vou aproveitar o cabo console para configurar o meu switch Layer 3. Vou desconectar do meu roteador, vou conectar no switch Layer 3, lembrando que não há necessidade, porque via IP eu posso acessar ele remotamente. Vou voltar para o meu desktop, vou acessar o terminal, ok? Pressionar Enter, digitar o meu usuário admin e minha senha novamente, voltar para o meu script e vou selecionar as opções de configuração do switch Layer 3. Vou selecionar a partir de Configure Terminal até a opção de salvar. Ctrl C, voltar para o terminal, botão direito e Paste e pressionar Enter, sempre verificando se não tem nenhuma mensagem de erro. No meu switch Layer 3, vou digitar o comando Show IP Route e pressionar Enter. Posso verificar que a configuração do meu gateway já está indicando para o meu roteador com endereço IP 192.168.2.254 e a minha rota estática padrão já está configurada. Vou fazer um teste simples de comunicação com o meu roteador, digitando ping 192.168.2.254 e pressionar Enter. Meu switch já está pingando o meu roteador. Vou digitar Exit, Enter, vou fechar, voltar para a minha topologia e vou trocar o meu cabo console para o meu primeiro roteador. Vou acessar, clicar no meu roteador, porta console, vou voltar para o meu desktop, vou acessar o terminal e OK. E pressionar Enter. Digitar o meu usuário novamente e a minha senha, Enter, voltar para o meu script e selecionar as configurações do roteador 1, a partir de Configure Terminal até salvar. Ctrl C, voltar para o terminal,
botão direito e colar. E pressionar Enter, verificando se não tem nenhuma falha no script. Aparentemente tudo ok, e vou digitar os comandos show running config com um filtro de seção interface. Vou pressionar Enter, posso verificar que a minha interface foi configurada corretamente. Próxima etapa, vou digitar o comando show IP interface brief, pressionar Enter e posso verificar que as minhas duas interfaces estão configuradas com o endereço IP e os protocolos de camada 1 e camada 2 está up, e vou digitar o comando show IP route e pressionar Enter. Posso verificar que eu já tenho as minhas redes configuradas localmente e fisicamente conectadas, e agora eu tenho a indicação de duas redes configuradas de forma estática, utilizando a minha interface de saída Gigabit Ethernet. Vou executar um teste simples de ping. Vou digitar o comando ping com endereço IP 10.0.0.2. Vou pressionar Enter. Tive acesso ao meu roteador. Vou tentar pingar o endereço de gateway do meu roteador, que é o endereço ping 192.168.2.254, que é a minha rede 2. Posso verificar que ele pingou perfeitamente. Vou verificar se ele está pingando o endereço IP do meu switch Layer 3, que é o número 1. Vou pressionar Enter. Também está pingando perfeitamente. E vou verificar se ele consegue pingar um equipamento da minha rede 3. Por exemplo, o meu servidor, com 3.1 e Enter. Posso verificar que o acesso foi feito com sucesso. Vou tentar acessar remotamente o meu roteador 19.41.2 com o comando ssh-l admin espaço e o endereço IP, que é o 10.0.0.2. Vou pressionar Enter, vou digitar a minha senha, Enter, e eu já tenho acesso ao meu roteador através do link de WAN. Vou digitar o comando show IP route, Enter, e eu já posso verificar que as minhas redes fisicamente conectadas já estão configuradas. A minha rota estática para a rede 192.168.1, utilizando o endereço IP de próximo salto, já está configurado, e a minha rede estática também para a rede 192.168.3 já está tudo ok. Vou digitar o comando exit para sair e exit novamente. Vou fechar. Não preciso mais do cabo console, vou remover e vou fazer um teste de conexão da minha topologia, verificando primeiro o meu servidor, que foi o meu primeiro servidor da topologia. Vou clicar nele, vou acessar Desktop e vou verificar as configurações do endereço IPv4. Posso verificar que o meu servidor está apontando corretamente para o seu gateway, mas nesse cenário eu já vou colocar o endereço IP do nosso servidor de DNS que está na rede 3, que é 192.168.3.1, tabulador. Vou fechar, vou acessar o prompt de comando e vou digitar o comando ipconfig/how. Pressionar Enter, já tenho o meu servidor de DNS. Primeira etapa, vou tentar pingar esse servidor com o comando ping 192.168.3.1. Posso verificar que o acesso foi feito com sucesso. Próxima etapa, vou digitar o comando tracert para ele traçar toda a rota até chegar no meu servidor com o endereço IP final 3.1. Vou digitar o endereço IP 192.168.3.1 e pressionar Enter. Basicamente, o meu servidor mandou os pacotes para o meu gateway, que é o meu primeiro roteador. Esses pacotes foram direcionados para o meu segundo roteador. A partir desse momento, ele foi redirecionado para o meu switch Layer 3 até chegar no seu destino. Posso verificar também se o comando nslookup www.vamonde.pti ele está resolvendo o DNS lá no nosso servidor. Foi resolvido com sucesso. Vou digitar o comando exit e para finalizar esse vídeo, vou clicar no navegador e vou digitar www.vamonde.pti
roteamento.pti, pressionar Enter que ele já acessa a página HTML lá do nosso servidor HTTP. Vou fechar e vou fechar. Vou finalizar as configurações dos desktops e a partir desse momento a nossa topologia, todos os equipamentos já estão se comunicando e executando o roteamento estático. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.